Pastor Fabrício, Deus o use poderosamente. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade, por esta noite tão linda e abençoada, que mais uma vez podemos estar na casa do Senhor, para juntos nós adorarmos, exaltarmos o nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma alegria estar com vocês, participando desta festa espiritual, que, como disse nosso pastor aqui, já iniciou então na quinta-feira e dando continuidade no final de semana, e nós louvamos a Deus por esta oportunidade tão especial. Quero saudar o pastor Valmir, sua esposa, a pastora irmã Gisela. Deus abençoe. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Recebe a minha esposa, as minhas filhas, né? E pela confiança, pastor, em nos permitir estarmos aqui hoje. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. No seu nome, se o Senhor me permite, todos os obreiros, pastor vice-presidente, diretoria, dirigente de congregação, setor, liderança. Deus ricamente abençoe vocês de uma forma muito especial. Também louvar a Deus pela vida da liderança, da UMADEV, né, dos jovens aqui, da Estância Velha, hoje na pessoa do Márcio, né, que está aqui, e também do Dione. Deus abençoe vocês, a família de vocês, né? Sabe que lá em Arroio o Dione também é líder do jovem, né? Só? Que bênção, né? Deus abençoe os músicos, a banda, Deus abençoe o coral de jovens e toda essa juventude linda e abençoada, como diz o pastor Valmir, né, que estão nesse final de semana de festa. Tem jovem cheio de Deus aí, diga amém. Amém. Pena que eu não pude ouvir vocês cantar hoje, né? Eu me perdoe pelo atraso, eu pedi perdão ao pastor, mas eu estava realizando uma cerimônia de casamento antes de vir para cá. E por incrível que pareça, não foi a noiva que atrasou, e nem o noivo, foi a mãe do noivo. Veja só como é que é, né? A noiva no portão, eu e o noivo em pé, esperando, e a mãe do noivo não chegava, né? Aí dá mais 10 minutinhos, você sabe como é que é, mais 10, mais 15, né? Mas graças a Deus deu tempo de nós chegarmos, né? E nós louvamos a Deus por essa noite maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, é o texto que foi escolhido, né, como tema desse congresso, e o Espírito de Deus ministrou meu coração, e eu quero junto com vocês meditarmos alguns minutos a respeito dessa palavra, e tenho certeza que o Senhor continuará nos abençoando. Deus abençoe o Leandro, né? Deus abençoe o Leandro, é das antigas, né? Alguns anos atrás aí, já tivemos algumas vezes juntos, já esteve conosco quando estávamos lá em São Jerônimo. Deus continue te abençoando, tua vida, tua família, em nome de Jesus. E também esse cantor aqui, eu não esqueci o nome, o Miqueias é veterano aí já, né, pastor? É patrimônio já, né? Eita glória, né? Que benção. Bom que continua servindo ao Senhor, isso é uma benção, né? Deus abençoe. 2 Timóteo, até me emocionei com Miqueias, né? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu ganhei uma camiseta dessa, pastor. Só que não deu tempo, porque eu já vim direto do casamento, né? Até que trocasse de roupa, eu já estava atrasado, eu o senhor ia me puxar mais a orelha ainda, né? Daí eu disse, deixa a camiseta para amanhã. Amanhã eu venho, né, nesse estilo aí que vocês estão, viu? Para a glória do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém, meus irmãos? Tome o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que vocês já têm escutado algo a respeito desse texto bíblico, até porque é o tema, e não sei os demais pregadores, mas com certeza já foi mencionado algo a respeito. Vocês já leram, já pensaram, já meditaram, mas o Espírito de Deus, ele trouxe ao meu coração
algo para nós pensarmos um pouco a respeito daquilo que o apóstolo Paulo está transmitindo a este jovem obreiro chamado Timóteo. Nós sabemos que Timóteo era um jovem, ainda que o jovem aqui, ele tem uma idade entre 20 e 30 anos, era um jovem que, crente, teve a sua fé e o seu ensinamento desde a sua meninice, pela sua mãe, pela sua avó, como diz o texto bíblico. Tinha alguns problemas de saúde, como nos mostra na primeira carta, quando Paulo instrui ele a como fazer e a como proceder com a sua saúde. E nós sabemos que neste contexto da segunda carta a Timóteo, Paulo está preso em Roma pela segunda vez, e esta prisão de Paulo, desta vez, ele sente, ele entende que não sairá, não será livre dessa prisão, mas que sim, a sua morte está próxima, né? E nós entendemos também que o contexto dessa carta, o cenário que essa carta é escrita a Timóteo, é um cenário de uma grande perseguição aos cristãos. O Império Romano, através do imperador Nero, está fazendo uma grande investida contra os cristãos, levantando uma perseguição muito forte contra eles, de forma que matava os crentes, perseguia os crentes, fechava as igrejas, enfim, uma perseguição muito intensa acontecia nos dias de Timóteo, principalmente nas cartas que Paulo escreve a Timóteo. Então, com essa perseguição, pregar Jesus e este ressuscitado não era uma tarefa tão fácil como nos dias de hoje é. Pregar Jesus e este ressuscitado, porque Paulo, vocês viram que Paulo sempre menciona: eu prego Jesus e este ressuscitado. Eu falo de Jesus e este ressuscitado, porque Jesus, a grande obra que Jesus veio fazer, eu tenho comigo, entendo pela palavra de Deus, que maior que a sexta-feira da crucificação, que maior que os cravos que prenderam Jesus na cruz, que maior que o terremoto, maior que tudo o que aconteceu na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, o maior de tudo acontece domingo de manhã, quando alguém chegou lá no sepulcro onde ele estava, para levar flores, para levar algumas coisas, mas a pedra estava removida, o sepulcro estava aberto e Jesus não estava mais lá. Aleluia, glória a Deus. Só que para isso, meus irmãos, para a cultura romana, para a cultura do tempo do apóstolo Paulo, para os gentios que não compreendiam, eles não entendiam e não aceitavam muito bem essa história de ressurreição, essa história de alguém ressuscitado, Cristo ressurreto. Tanto é que na época os imperadores romanos conseguiram forjar uma história de que alguém havia aberto a pedra do túmulo e roubado o corpo de Jesus, então ele também não havia ressuscitado. Mas Paulo enfatiza: eu prego a Jesus e este ressuscitado, porque de nada adiantaria nós estarmos hoje aqui se Jesus ainda estivesse morto, nada resolveria nós estarmos aqui se Jesus ainda estivesse no sepulcro, nada resolveria nós estarmos aqui, ou melhor, nós nem estaríamos aqui se ele não houvesse ressuscitado. Ele ressuscitou, aleluia. Vou dizer de novo: ele ressuscitou, aleluia. Ele está sentado à destra de Deus todo poderoso, aleluia, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, pregar Jesus e este ressuscitado nos dias de Timóteo não é uma tarefa fácil. Tem oposição,
Tem pessoas que estão se levantando contra o chamado na vida de Timóteo. Tem pessoas que o apóstolo Paulo vai dizer que o abandonaram durante a caminhada. Tem outros que estão olhando para Timóteo, querido jovem, e estão dizendo: não tem chamada, é muito novo, ainda não tem condições de estar onde foi colocado. Na verdade, só está aí colocado porque Paulo é muito amigo dele, amigo da família dele, e por isso colocou ele aí nessa posição que está. Então havia oposição, havia pessoas que estavam se levantando contra o chamado e o ministério na vida do jovem Timóteo. Com isto, o medo, o desânimo estão cercando a mente e o coração de Timóteo. Diga comigo: o medo. Não, diga mais forte: o medo, o desânimo estão cercando a mente e o coração de Timóteo. A segunda carta do apóstolo Paulo nada mais é do que um encorajamento, nada mais é do que umas últimas palavras, mas palavras de ânimo, palavras de fortalecimento, porque esse cenário que Timóteo está enfrentando, esse cenário que Timóteo está envolvido, não tem o seu amigo, não tem o seu apóstolo, não tem aquele seu pai na fé com ele, não pode conversar, não pode se aconselhar, não pode orar junto, não pode estar próximo, está distante, porque Paulo está preso. E naquele tempo, meus irmãos, uma carta, olha, uma carta para chegar de um lugar a outro, uma carta para sair da prisão e chegar até outro povoado, até outra cidade, levava muito tempo, levava muitos dias. Mas quando Paulo ouve a respeito daquilo que está acontecendo lá em Éfeso, que é a igreja que Timóteo congrega, quando Paulo conhece, quando Paulo ouve falar, quando Paulo tem o entendimento de que o cenário que Timóteo está vivendo é um cenário ruim, é um cenário difícil, é um cenário de oposição, de perseguição, e quando Paulo entende que Timóteo está sofrendo com medo, está sofrendo com desânimo, então o apóstolo Paulo envia um WhatsApp para Timóteo. É isso mesmo, porque a Bíblia precisa ser contextualizada, e eu preciso aplicar o texto nessa noite para que você entenda. O apóstolo Paulo começa agora a escrever uma mensagem, a mandar agora uma mensagem ao seu filho na fé, Timóteo. Ele entende que precisa intervir, ele entende que precisa ajudar, ele entende que precisa dar a mão, ele entende que a sua hora está chegando, mas ele ainda tem uma palavra de Deus para Timóteo, ele ainda tem uma palavra do céu para Timóteo. E nessa noite nós estamos aqui, querida igreja, obreiros, com esta geração de Timóteo, que está aqui servindo a Deus, que está aqui cultuando a Deus, que está aqui louvando a Deus, que está aqui servindo a Deus, e de nós parte uma palavra da parte do Senhor para esses filhos amados da fé. Então o apóstolo Paulo, querido jovem, vai enviar uma mensagem. Se fosse nos dias de hoje, o apóstolo Paulo enviaria um WhatsApp, quem sabe faria uma chamada de vídeo com Timóteo, porque ele entende que precisa conversar com ele. E a primeira coisa é que o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que Timóteo, que já era alguém que desenvolvia até algum ministério, que já tinha até funções na igreja, como muitos de vocês têm, alguém que já estava envolvido, alguém que já tinha viajado em viagens missionárias com o apóstolo Paulo, alguém que já tinha uma fé firmada, e desde a sua mãe e da sua avó, alguém que conhecia Deus, que tinha tido experiência com Deus, mas que agora está passando por uma situação ruim, de desânimo, de medo, de opressão, alguém que está passando agora por um momento que está se sentindo, quem sabe, sozinho, fragilizado, alguém que está se sentindo ameaçado pelo império, ameaçado pelas perseguições, e não só pelo império e perseguições, mas até ameaçado por próprios irmãos que estavam se levantando contra aquilo que Deus tinha na vida de Timóteo. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus no coração, ele vai dizer no versículo 2: a ti, Timóteo, meu filho amado, oh glória seja dada ao nome do Senhor. Vou dizer de novo, Paulo começa a chamada de vídeo com Timóteo jovem, ou Paulo começa a mensagem de texto do Atos de Timóteo dizendo como você
está, meu filho amado. Oh, glória a Deus. A primeira palavra de Paulo a Timóteo é uma palavra de afetividade, é uma palavra de amor, é uma palavra de alguém que está dizendo: eu não estou, aleluia, julgando você pela tua fraqueza, eu não estou julgando você pelo teu momento, mas você está passando por dificuldades, mas continua sendo meu filho amado, continua sendo minha filha amada, continua sendo alguém que tem um lugar especial no meu coração e na minha alma. E eu venho aqui nessa noite para tomar posse dessa palavra do apóstolo Paulo a Timóteo e lançar sobre a igreja de Estância Velha, e lançar sobre uma deve e dizer: você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, você, pai, é um filho amado de Deus, você, mãe, é uma filha amada de Deus, você, obreiro, é um servo amado, é um filho amado, em quem o pai tem muito amor, carinho, afetividade e alegria na sua vida. Diga para quem está do seu lado: você é um filho amado, você é uma filha amada da parte do Senhor. Eu quero que você entenda que Paulo não inicia condenando, Paulo não inicia acusando, Paulo não está preocupado com o momento que Timóteo está vivendo, até porque momento não define quem nós somos, até porque momento não define quem você é, até porque momento não define a sua vida com Deus, até porque momento não define a sua espiritualidade, até porque momento, Márcio, não define o nível e o tamanho da sua fé. Momento, já diz, é momento, é passageiro, não é para sempre. Momentos é coisas que vêm e passam. Tem momentos de luta, pastor Valmir, tem momentos de dificuldade, tem momentos de fraqueza, mas são momentos, e assim como tem momentos de luta, de dificuldade e de fraqueza, tem momentos de vitória, tem momentos de bênção, tem momentos de fortalecimento. E eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, e quem sabe o momento não é dos melhores. Quem sabe o teu momento não é dos melhores, quem sabe a fase que você está enfrentando não é a fase que você gostaria de estar passando, quem sabe os dias que você está passando, jovem, não é os dias da maior fé, não é os dias da maior força, não é os dias da maior comunhão. Quem sabe você está enfrentando dificuldade e pensando: vou no coral, vou no congresso porque já tenho uma camiseta, porque senão vou ficar me perguntando por que eu não vim, por que eu não fui, por que não participei. Mas na verdade, às vezes, o nosso coração ele não está para congresso, nossa alma não está para festa, porque estamos passando por momentos de dificuldade. Mas a palavra de Deus essa noite, para mim e para você é esta: você é o meu filho amado, eu conheço você, não só nos momentos. Estou sentindo graça aqui nessa noite. O que é mais interessante é que Deus não nos conhece só nos momentos, pastor. Deus não nos conhece só nas fases. Deus não nos conhece só nos dias que nós estamos com a fé ao máximo. Deus não nos conhece só quando viemos para o culto, levantamos as duas mãos, enchemos o pulmão de ar e damos o maior glória a Deus. Deus não nos conhece só quando nós estamos saltando em línguas estranhas. Deus não nos conhece só quando tudo está bem. Deus conhece você da forma que você realmente é. É que Paulo conhecia Timóteo da forma que ele era. E Paulo está dizendo: você é meu filho amado. Não importa o que os outros estão dizendo, não importa o que os outros estão pensando, não importa as oposições que estão se levantando, não importa o medo que tu está enfrentando, não importa, aleluia, a insegurança que você está enfrentando, você continua sendo meu filho amado. O meu amor por ti é o mesmo. Olha o que Deus está falando para alguém aqui nessa noite, querido obreiro, servo de Deus. O meu amor por ti é o mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus ministra ao meu coração nesta noite. Eu ministro ao seu coração pela autoridade do Espírito. Deus está falando com alguém aqui nessa noite e está dizendo para mim e para você: você continua tendo o mesmo valor para Deus, você continua
continua tendo o mesmo valor para o céu. Você continua tendo o mesmo valor para o Senhor. E você pode dizer: pastor, estou numa situação difícil, pastor, estou nos momentos complicados, pastor, eu cheguei nesse congresso, mas é só misericórdia. Mas escute a voz do Espírito Santo: você é amado, você é amada. Mas pastor, o que é ser amado? Amado é aquele que se sente seguro, amado é aquele que é aceito, amado é aquele que é valorizado, independentemente das suas falhas e dos seus erros. Sabe por que Paulo está dizendo isto? Porque Paulo sabia que falhas, que erros, que momentos não era a sua definição. Paulo sabia que ter momentos de falhas e erros fazia parte de uma vida espiritual. E eu vou pregar aqui, pode ser que tenha alguém muito santo, alguém que ache que o seu nível de espiritualidade é tão grande, que ele nunca errou, que ele nunca pecou. Mas se já está pensando assim, já começou a pecar. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, carentes da misericórdia e da graça. E eu estou sentindo essa graça aqui nesse altar. Nessa noite eu vou pregar e eu vou dizer para você que não importa o que você fez, o amor de Deus derramado por mim e por você na cruz do Calvário continua válido. O apóstolo Paulo, um grande missionário, um dos maiores implantadores de igreja, um dos maiores apóstolos da Bíblia, que até hoje nós pregamos, mencionamos e temos ele como exemplo. Um dia ele vai dizer ao Senhor: Senhor, estou sofrendo com o espinho na carne. Nós não sabemos o que é o espinho na carne, mas sabemos que trazia dor, trazia desconforto, trazia um mal-estar na vida do apóstolo Paulo. E ele vai dizer ao Senhor: Senhor, estou sofrendo com isto. Já orei uma, já orei duas, já orei 3 vezes e não sai, não adianta, aleluia. E ele vai orar ao Senhor e dizer: Senhor, retira essa fraqueza que eu tenho, retira essa situação difícil que eu tenho. E o Senhor vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Então Deus está dizendo: não vou tirar, não vai sair, vai continuar. Mas maior que a dor do espinho é o poder da minha graça que está sobre você. Quem sente a graça de Deus aqui nessa noite? Mas é interessante porque Deus vai continuar dizendo: a minha graça te basta. Por que, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa. Vou repetir: o meu poder. É Deus que está dizendo, não é eu. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder fica cada vez melhor. O meu poder evolui cada vez mais na sua vida quando você está fraco, aleluia. Vou dizer de novo, porque pode dizer que alguém não tenha entendido. Deus está dizendo para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, glória a Deus. Porque quando pensas que está forte, está fraco. E quando pensa que está fraco, aí você está forte. Então quando Paulo olha para Timóteo, ele chama ele de filho amado, mesmo ele tendo fraqueza, mesmo ele tendo medo, mesmo ele tendo insegurança, o apóstolo Paulo: eu já passei o que você está passando, eu já vivi o que você está vivendo, eu já passei por essa fase de fraqueza, eu já passei por essa fase de insegurança, eu já passei por essa fase difícil. Mas deixa eu te dizer, Timóteo, você continua sendo amado, Deus continua te amando, os olhos de Deus continuam sobre a sua vida, as mãos deles continuam estendidas sobre você, Ele continua te amando. Vou dizer para alguém aqui nessa noite: às vezes você fica pensando: não sou merecedor da glória de Deus, não sou merecedor de adorar a Deus. Pensa, você vem para um congresso como esse e não consegue levantar a mão, não consegue glorificar, não consegue ser renovado no Espírito Santo, não consegue receber o batismo do Espírito Santo, porque se lembra de uma fraqueza, porque se lembra de um momento ruim, porque se lembra de algo que você fez que não deveria ter feito, porque se lembra de algo que você acabou fazendo mesmo sem querer fazer. E o Espírito de Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você: não é você, é Deus. Não é pela tua capacidade, é por Deus. Não é pela tua vontade, é por Deus. Não é pelas tuas forças, é por Deus. Não é por aquilo que você pode fazer, mas é pelo poder de Deus que aperfeiçoa você. Só quem sente nessa noite a presença de Deus por essa palavra, levante a sua mão para glorificar a Deus. Levante a sua mão para adorar ao Senhor agora.
Paulo deixa claro para Timóteo, primeiro, você é amado. Aí em segundo, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, eu preciso te lembrar, eu preciso trazer a tua memória, aleluia, eu preciso que te lembres que há algo em você muito especial, há algo em você extraordinário, Timóteo. Não era algo que Timóteo iria receber, era algo que Timóteo já tinha. Era algo que Timóteo já tinha. Não ouvi. Era algo que Timóteo já tinha. Já estava nele. Já era dele. Já estava com ele. Então Deus vai dizer para ele, através de Paulo: Timóteo, te lembra? Há algo em você. Há algo que já está em você. Já foi colocado em você. Timóteo não estava a ponto de receber alguma coisa. Timóteo já tinha algo. Aleluia. Timóteo já possuía algo. Jovem, você já possui algo. Igreja, você já possui algo da parte do Senhor. E quem sabe nessa noite o Espírito de Deus te lembrará de algo que Ele já tem confiado nas suas mãos, de algo que Ele já tem colocado no teu coração, de algo que já está em você. E aí Paulo vai dizer: desperta o dom de Deus que está em ti. E é interessante porque esse despertar aqui é mais que um simples acordar. Esse despertar aqui é mais do que aquele despertar que você coloca o celular para tocar, para você acordar na hora que precisa levantar. É mais do que isso. Não é apenas um acorda, não é apenas um desperta, mas na verdade esse despertar aqui é: Timóteo, reacenda o dom de Deus que está em ti. Vou dizer de novo. O que Deus está dizendo para Timóteo através de Paulo é: Timóteo, há algo em você. Há algo dispensado do céu sobre você. Mas você precisa despertar, você precisa reacender. Você precisa avivar algo que perdeu a intensidade. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, diga assim comigo: despertar aqui é reacender. Diga bem alto: avivar algo que perdeu a intensidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Você precisa reacender, você precisa avivar algo que perdeu a intensidade. Então eu entendo que um dia o dom de Deus em Timóteo já foi bem vivo, já foi bem aceso, já esteve em chamas, mas por algum motivo que nós estamos entendendo, por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa das dificuldades, aquela intensidade começou a diminuir. Presta atenção, aquela intensidade começou a enfraquecer, aquele fogo que era alto começou a diminuir, aquela labareda que era bem forte começou a enfraquecer e foi diminuindo, porque você foi perdendo a intensidade, você foi diminuindo a velocidade, você foi perdendo a vontade de buscar. Oh glória! Você foi perdendo a intensidade pelo aquele movimento, para aquela chama, para aquele fogo que ardia no seu coração, e aquilo foi ficando de lado, e foi diminuindo, e foi diminuindo, e tem gente que está aqui hoje, e está só na cinza, está só no pó, não tem mais nada. Outros, quem sabe, está só com uma pedrinha de brasa ainda, mal fumegando. Outros, quem sabe, com uma fogueirinha um pouquinho maior, mas que a intensidade diminuiu, que o fogo diminuiu, que a chama diminuiu. Mas esse congresso, já disse o irmão aqui, você receber o tema: desperta o dom, reacende o dom, torne a avivar algo que um dia para você já foi intenso e poderoso. Agora, por isso que é interessante nós refletirmos um pouquinho agora aqui nessa palavra. Pensa comigo e olhe para mim. Por isso que é interessante o que Paulo está dizendo para Timóteo: lembra. Só pode lembrar de alguma coisa quando você já fez alguma coisa, quando você
Já teve algum lugar quando você já experimentou alguma coisa, quando você já descobriu alguma coisa? Senão você não lembra do que nunca fez. Você não lembra do que nunca experimentou. Você não lembra do que nunca viveu. Você só tem lembranças daquilo que um dia você já passou, do que um dia você já viveu, do que um dia você já experimentou. Então Paulo está dizendo, você já experimentou a intensidade. Você já experimentou essa chama acesa. Você já experimentou desse poder. Aleluia. Você já experimentou do Espírito Santo. Você já experimentou de uma vida de oração. Você já falou em línguas estranhas. Você já teve vontade de ser pregador, de ser cantor, de ser missionário. Você já teve vontade de ser músico. Você já ardeu no seu coração a chama de fazer a obra de Deus. Já ardeu no teu coração a chama, aleluia, de ser um jovem envolvido, animado, cheio do Espírito Santo. Mas quem sabe alguma coisa foi acontecendo e foi diminuindo a intensidade, foi diminuindo o tamanho, aleluia, foi diminuindo a força. Porque quem sabe a força diminuiu, quem sabe alguma coisa começou a ocupar o lugar da presença de Deus na sua vida. Quem sabe alguma coisa começou a te chamar a atenção lá fora. Quem sabe alguma coisa você permitiu que entrasse no seu coração. Quem sabe até uma palavra que não foi bem recebida. Quem sabe um gesto que não foi bem compreendido. Quem sabe alguém, quem sabe uma mensagem na rede social. Quem sabe alguma coisa que postaram, que falaram, que disseram. Quem sabe aquilo foi te enfraquecendo, foi diminuindo. Quem sabe o tempo da dificuldade, da provação fez você pensar que as pessoas não te viam mais, que o pastor não te via, que o líder não te via, até mesmo Deus não te via. Mas na verdade era um tempo de processo, era um tempo de trabalhar, era um tempo de agir, era um tempo do Espírito Santo. Mas você foi diminuindo a intensidade. Você orava e não ora mais, você buscava e não busca mais, lia a Bíblia e não lê mais, se consagrava e não se consagra mais. E foi diminuindo a chama, foi diminuindo a intensidade, foi diminuindo, aleluia, algo que era vivo começou a perder a vida. Mas nessa noite o Espírito de Deus está movendo nesse lugar aqui, está movendo sobre nós, está movendo sobre a juventude, está movendo sobre a igreja, está movendo sobre o altar, sobre os obreiros, e está dizendo: torna a avivar. Avivar nada mais é do que colocar vida, do que trazer vida de volta. Torna a avivar, avivar o teu sonho, avivar a tua chamada, avivar a promessa de Deus na sua vida. Torne a avivar aquilo que um dia te deu ânimo, te deu disposição, te deu coragem, te deu vontade de ser um crente. Salve Jesus Cristo! O que nós temos hoje não é uma perseguição do império. O que nós temos hoje não é uma perseguição de governos e reinos. Mas o que nós temos hoje é o enfraquecimento da chama pentecostal do Espírito Santo. E alguém pode dizer: mas por que eu preciso tanto ser cheio de fogo, cheio do poder, cheio de Deus? Por que fogo? Porque é a ordem de Deus. Deus disse que o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Parou para pensar no serviço que os levitas tinham diariamente, querido irmão, para manter o fogo aceso no altar? Não era só de dia, não era só de segunda a sexta, não era só uma vez por mês ou duas, não, era todos os dias, era de domingo a domingo, era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O fogo precisava estar aceso, o fogo precisava se manter vivo, aleluia. Então tinha levitas escalados em manter a chama, colocando a lenha, limpando o lugar, colocando azeite, colocando óleo, para que as lamparinas fossem acesas e o fogo não diminuísse. Era um trabalho que eu tinha. A Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor, aleluia. Da mesma forma que a chama ardia lá no altar no tempo do Velho Testamento, Deus está dizendo agora: em mim arde o mesmo fogo, em mim arde a mesma chama, em mim arde o mesmo poder. E o que Deus quer para mim e para você? Que nós venhamos reacender a chama que um dia estava no nosso coração, que um dia estava sobre nós ardendo. Ou você vai se lembrar agora, irmão, quem sabe quantas vezes você num culto como esse já tinha se renovado, já tinha levantado as mãos para glorificar, já tinha ficado em pé, tocado pelo louvor que a banda já cantou. Em outras épocas, e não é saudosismo, você já tinha falado em línguas estranhas, Deus já tinha dado visão para alguém, jovens já estavam profetizando no meio da igreja, tendo sonhos e revelações. E alguém vai dizer: pastor, venho pregar antiguidade. Não, eu vim pregar contextualidade. Deus está nos chamando e dizendo: desperta, 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 é assim.
Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Eu vou pedir para você fazer pelo menos uma vez agora. Pegue na mão de quem está do teu lado. Pegue na mão desse jovem que está do teu lado. Se você não quer fazer, não tem problema nenhum. Fique à vontade, o culto é seu, a adoração é sua. Aqui nada é por força, só faça se você sente de fazer. Pegue na mão de quem está do seu lado. Dê uma balançadinha com carinho. Dê uma isso, dê uma balançadinha com carinho. Mas se você achar que precisa balançar mais forte, balança um pouquinho mais forte. E olha para ele e diz para ele: é hora de ver e acender. Vai, diga: é hora de ver e acender. É hora de despertar. É hora de nós tornarmos vivos aquilo que nós temos com maior intensidade. Vai, eu vou deixar você agora 30 segundos acendendo a chama. Acendendo a chama. Tira essa cinza pro lado. Tira essa brasa de acende vai para outro. Revira o teu fogo. Ainda está a presença de Deus sobre você. Receba aí, receba. Vou deixar você 30 segundos adorar a Deus agora. Reacenda, irmão. Reacenda, pai. Reacenda, mãe. Reacenda, avô. Reacenda, pai. Reacenda, jovem. Reacende, pai. Reacende isso. Já tem jovens chorando, buscando o poder do Espírito Santo. Reacende. Deixa eu dar uma notícia boa para você nessa noite. Se você está aqui nessa noite, é porque o fogo não apagou totalmente. Deixa eu dizer para você nessa multidão uma notícia boa. Se você está aqui nessa noite, é porque o fogo não apagou totalmente. E alguém vai dizer: será, pastor? Será? Não. Se você não tivesse ainda nem que fosse. Sabe quando você revira a cinza de um fogo aqui? Quem tem fogão a lenha, quem tem lareira, ou quem mexe aí em fogo, mas você mexe na cinza lá, e você vai ver que embaixo da cinza vai encontrar às vezes pequenininhas assim, ó, carvãozinho pequenininho, que são ali brasinhas, pastor, uma pequenininhas, mas que ainda estão vermelhinhas, que ainda estão alaranjadas. E você vai tirar aquela cinza para cá, Márcio. Vai tirar a cinza para cá, Johnny, e vai começar a dar uma sopradinha. E aquela chaminha que dava vermelhinha começa a ficar mais viva. Começa a ficar mais. Isso mesmo, olha aí. Já tem. Você está aqui, porque hoje o Espírito de Deus vai tirar a cinza do teu altar. Oh glória! Vai tirar a cinza da tua vida espiritual. Vai tirar a cinza do teu altar. E o vento do Espírito vai começar a soprar nessa pequena brasa. E o vento do Espírito vai começar a soprar nessa pequena brasa. Aleluia. E já tem uma brasinha pegando fogo lá atrás. Já tem uma brasinha pegando fogo aqui no meio. Já tem uma brasinha pegando fogo aqui nos jovens. Já tem brasa aqui no altar que está pegando fogo. Oh glória. Sabe o que é mais lindo no fogo e na brasa? É que quando uma brasa se junta à outra, o fogo se torna maior. Aleluia. Isso passou Valmir aqui, que nós ficava pendurado na janela, na porta, os corredores eram cheios. Por que, pastor Valmir? Que uma brasinha estava encostada na outra. Um pegava fogo, o outro já ficava dizendo: eu também quero. Um falava línguas estranhas, o outro dizia: eu também vou falar. Um era batizado com o Espírito Santo e o outro dizia: eu também quero. Vou dar mais 30 segundos para você adorar a Deus agora. Reacenda. Vai, crente, reacenda. Volte a dar glória a Deus. Volte a dar aleluia. Volte a falar línguas estranhas. Reacenda. Desperta o dom que está em ti. Aleluia, Senhor. Deus de poder e grande glória. Aleluia. Deus grande e eterno. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. Reacender, despertar, trazer de volta. Se tem algo dentro de nós que é valioso, cadê o homem do som? Levanta a mão. Papai do som. Aí chegou até a dar um volumezinho a mais agora. Deus te abençoe, me ajuda no retorno agora. Não é teu nome, irmão? Paulo
Paulo, se continuar assim o som, o Johnny vai te dar um bombom no final do culto. Amém? Por isso, acenda a chama do Espírito Santo. Preste atenção, já vou terminar. A chama do Espírito Santo é algo que nós temos de mais valioso em nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há muito movimento por aí, mas pouca manifestação de fogo de Deus. Se você ver bem o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu abro um parênteses e depois eu volto para Timóteo para nós terminar. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todos nós sabemos. E de repente veio do... Não, vamos ver aqui na Bíblia. De repente veio do... Não ouvi, de repente veio do céu. O barulho que aconteceu veio do céu. Hoje tem muito barulho, mas é da terra. Hoje tem muito barulho, mas é daqui, ó. É gente gritando, gente saltando, gente pulando, e eu grito, salto e pulo, vocês já viram aqui um pouco. É desse jeito, mas é pouca coisa que vem do céu e muito barulho que vem da terra. Escute o que eu vou te dizer, para encerrar. O que os opositores estavam conseguindo, o que a situação e o momento de Timóteo estavam conseguindo, não era tirar Timóteo da frente da igreja, não era tirar Timóteo das suas atividades, não era apagar o nome de Timóteo, não era isso. Mas é que eles só não despertassem mais o dom. Eu vou dizer de novo. O que eles queriam não era tirar Timóteo do lugar, não era que Timóteo não fosse mais da igreja. Eles só queriam que Timóteo continuasse acomodado. Eles só queriam que Timóteo continuasse assim, com a chaminha apagada, sem nada mais, sem nada menos. E é o que o inimigo está tentando fazer hoje no meio da igreja. Vai para lá, mas para que ficar dando glória a Deus? Você não é maluco? Para que ficar dando aleluia? Você parece um crente doido. Para que ficar em línguas estranhas? Agora apareceu esse dia aí um cara tremendamente endemoniado, acho. Nem vou dizer nada para você não perder o foco da mensagem, mas dizendo que línguas estranhas é delírio. O que o inimigo mais quer é que a igreja se cale, é que cesse o mover do Espírito Santo. O que o inimigo mais quer é que você, jovem, não desperte o dom, é que você continue morninho, é que você continue friozinho, porque friozinho e morninho não abala o inferno. Friozinho e morninho não ganha outro jovem para Jesus. Friozinho e morninho nunca vai ser usado por Deus. Friozinho e morninho vai ficar no banco sentadinho, estofadinho, mas nunca vai sair daí. Deus está dizendo: eu preciso que você reacenda a chama, porque é pelo Espírito, é através do Espírito, é do Espírito que a igreja nasceu, que a igreja cresceu e que a igreja está até hoje, e que a igreja será arrebatada. É pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer assim, eu vou terminar. Alguém pode dizer assim: mas pastor, a minha vida é mais difícil, a minha juventude é mais difícil que a dos outros, a minha vida é mais difícil que a dos outros. Aí às vezes eu fico pensando se está valendo a pena ou não. Às vezes eu quero ir no lugar e não posso. Você já ouviu aquela palavra que a gente sempre ouvia dizer: mãe, eu quero ir em tal lugar. E a sua mãe ou seu pai dizia: não vai. Aí você dizia: mas todo mundo está indo. Não, o irmão já completou o versículo. Aleluia. Mas você não é todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós ficava triste e borrado, não falava com o pai e com a mãe, parecia que ele estava fazendo uma maldade para nós. Na verdade, ele estava nos protegendo e sabendo: há algo dentro de ti que é muito especial. Eu não posso deixar que você vá onde vai todo mundo. Aleluia. Aleluia. Tem lugares que não é para os teus pés pisarem, jovem. Tem lugares que não é para as tuas mãos tocarem. Tem lugar que não é para os teus olhos verem, não é para os teus ouvidos ouvirem. Tem lugar que não é para você estar, porque você carrega algo poderoso da parte do Senhor. E tudo que o inimigo quer fazer é com que você se torne todo mundo. Então você não é todo mundo. E isso às vezes pesa, isso às vezes nos entristece, isso às vezes fica soando em nós. Mas você vai sair daqui nessa noite entendendo que você é alguém separado por Deus para algo especial. Você é alguém que carrega um propósito que não cabe na vida de todo mundo. Oh, glória a Deus. Eu vou dizer de novo: você é alguém que carrega um propósito que não cabe na vida de alguém, de outro alguém ou de todo mundo. Você é alguém especial da parte de Deus. Então por isso, não espere que todo mundo entenda a fé que você carrega. Vou falar para jovem, porque eu estou pregando para jovem.
Meu irmão falou que todo mundo é jovem, então pega a palavra. Não espere que todos entendam a fé que você professa. Ah, pastor, lá na faculdade não me entende, lá na escola não me entende, lá no meu trabalho não me entende, a minha família não me entende. Não espere que todos entendam, eles não vão entender. Não espere que todos entendam o peso da sua caminhada ou da sua chamada. Não espere que todos aprovem o que você está fazendo. Não espere que todos batam palma dizendo parabéns mamãe, parabéns papai pelo teu filhão lindo que serve a Deus. Não espere que todo mundo aplaude e diga parabéns por você participar da igreja, parabéns por você ser crente, parabéns por você ser cheio do Espírito Santo, parabéns por você que é obreiro, parabéns. Não espere aplauso, não espere aprovação, porque não é sobre a aprovação humana, mas é sobre a fidelidade ao chamado que Deus confiou em você. Eu vou repetir, levante a sua mão para receber essa palavra. Não é sobre a aprovação humana, não é sobre as duas pessoas estão achando e dizendo de você, mas é sobre a fidelidade da chamada que você carrega. Você não nasceu para se misturar, você não nasceu para ser todo mundo, você nasceu para brilhar no meio da escuridão desse mundo. Você nasceu para carregar um propósito, você nasceu para carregar um dom, você nasceu para carregar algo poderoso da parte de Deus. Por isso você não é todo mundo, por isso você não vai onde todo mundo vai, por isso você não faz o que todo mundo faz, por isso você não se veste como todo mundo se veste, por isso nós não escutamos as músicas que eles escutam, por isso que nós não olhamos o que eles olham, porque nós entendemos que sobre nós há uma chamada eterna, poderosa, gloriosa, que não se pode comparar com as glórias e reinos desse mundo. Quem recebe essa palavra, fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Você sente a liberdade do Espírito Santo aqui nessa noite? Quem sente a liberdade do Espírito Santo aqui nessa noite? Quem pode adorar a Deus por essa palavra? Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Então, querido irmão, em algum momento o mundo vai dizer para você, mas eles podem fazer, você não pode. Mas aí o céu vai te lembrar, não é que você não possa, é que você é diferente. Vou dizer de novo, porque alguém ficou me olhando, quem sabe, pensando. Quando o mundo disser para você, eles podem e você não pode, você vai dizer para eles, não é questão de poder ou não, não é isso, é que eu sou diferente. Eu carrego algo dentro de mim que é diferente. Eu carrego a presença do Espírito Santo. Igreja, você não está aqui para fazer papel de todo mundo. Você está aqui para ser luz no meio da escuridão. Você está aqui para ser sal no meio desse mundo podre, sem gosto, perdido. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que esse final de semana o Senhor está nos dizendo, desperta o dom, reacende a chama. Desperta aquilo que você um dia já teve com muita intensidade, com muito amor, com muita vontade, com muita disposição, mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e você perdeu a intensidade. Você se descuidou, quem sabe. Mas o Espírito de Deus está te chamando nessa noite. Ele está dizendo, desperta o dom, reacende a chama. Eu quero, com a permissão do pastor, orar por alguém aqui nessa noite. Alguém que quer reacender a chama. Alguém que, quem sabe, até está parado nos caminhos do Senhor, deu um tempo. Alguém que se afastou por algum motivo ou outro. Mas você se lembra que eu disse, se você está aqui é porque ainda tem uma brasinha acesa. Quem sabe você é crente, participou do coral, está tudo certo, mas você não tem mais a mesma intensidade. Você já não tem o mesmo sentimento. Você já não adora mais da mesma forma. Você já não se alegra mais da mesma maneira. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você não pode esquecer, você é um filho amado. Você é uma filha amada, não esqueça nunca disso. O Pai ama você. O Pai ama a sua vida. Ele ama você de uma maneira toda especial. Mas Ele precisa que você seja despertado. Aonde está a primeira pessoa, sai do seu lugar e vem aqui na frente.
Se a palavra de Deus falou no teu coração, a oportunidade está aberta. Quem quer reacender a chama? Quem quer reacender o altar? Onde está o primeiro jovem que quer ser cheio do Espírito Santo e reacender a chama no seu coração, dizer: eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser diferente, eu quero viver uma vida de propósito, eu quero viver uma vida na presença do Senhor, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero fazer a diferença. Aonde está o primeiro? Estou te esperando, sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Às vezes as pessoas ficam esperando ir alguém para depois ele ir. Você devia ser o primeiro a vir e se jogar diante do altar e dizer: eu quero, Senhor, eu sou o primeiro a querer, eu sou o primeiro a estar com vontade. Isso, venha, venha, o Senhor está te chamando nessa noite. Vamos cantar, meu filho, vamos cantar, em nome de Jesus. Vamos cantar e adorar a Deus agora. Aleluia, 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 aleluia. Vai reacender a chama, isso, olha aí, coisa linda. Isso, já tem altar sendo aceso. Já tem altar sendo aceso aqui na frente. Já tem altar sendo aceso aqui na frente. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vem, 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 vem. Vem, 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 fica apertadinho aqui na frente. Vem aqui, vem aqui, vem, vem receber. O altar está derramando. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer filho na hora certa. Meu Deus não falha, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo vai. Espírito Santo de Deus, você que está aí no banco, fecha os teus olhos e comece a orar agora. Se tem algum pai, alguma mãe que precisa vir acender o altar na sua casa, na sua família, venha, é a sua oportunidade. Fecha os teus olhos e comece a interceder por esses jovens, pessoas que estão prostradas diante do altar, chorando, tendo o seu altar sendo restaurado, sendo acendido. Espírito de Deus, estamos aqui porque queremos reacender, porque queremos viver a chama do Teu Espírito, porque queremos despertar o dom do Senhor que está em nós. Pai, aqui tem moços e moças cheios de dons. Ah, Senhor, moços e moças capacitados, chamados para a Tua obra, Senhor. Ah, para o Teu propósito, Senhor. Mas quem sabe, Senhor, a insegurança, quem sabe o medo, quem sabe as preocupações, as ansiedades da vida, Senhor, tem tirado eles do foco. Oh, Senhor, e tem feito com que a chama do Teu Espírito tenha diminuído, Senhor, a intensidade, diminuiu a intensidade da busca, do clamor, da entrega. Mas nessa noite eles estão prostrados diante do Teu altar. Nessa noite a Tua igreja, Senhor, está em oração. Nós queremos ser despertados. Desperta essa moça, desperta esse moço, desperta essa mulher, desperta esse homem, desperta esse pai, desperta essa mãe, desperta esse filho. Espírito de Deus, sopra agora nesse altar, sopra agora nesse coração, tira todo impedimento, tira a cinza, remove a sujeira, ó Senhor, e acende a Tua presença, acende o Teu Espírito, acende agora, Senhor, com o Teu poder, ó Pai. Oh Espírito de Deus, aonde tem
pai, essa mãe, essa família. Toca agora, toca agora, toca agora. Reacende, 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 reacende. Desperta, 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 Senhor. O dom, desperta a chamada, desperta a promessa, desperta o talento, desperta o sentimento, desperta a tua igreja, Senhor. Que sejamos movidos pelo poder do teu Espírito Santo. Deus não falha, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Aleluia, 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 aleluia. Desperta o dom de Deus que é em ti. Aleluia. Levante a sua mão ao céu, eu termino agora. Levante a sua mão ao céu agora. A ordem de Deus é essa: desperta, desperta, reacende. Por que, pastor? Porque Deus não nos deu espírito de medo. Vou dizer de novo: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de poder e amor, de poder e amor. Receba o poder de Deus. tudo começou de volta ao primeiro amor. Toda essa geração desperta a igreja no coração e faz até de novo. Reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Pode vir, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só temos primeiramente a agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nosso meio. E amanhã nós queremos agradecer a cada um de vocês que está aqui e contamos com a tua presença amanhã também. É o nosso pastor, desde já, pastor Fabrício, Deus abençoe, que Deus continue lhe usando. O nosso pastor, a cada um de vocês. Vou passar o pastor tem algo a fazer. Antes de passar o pastor, já estava esquecendo aqui, era aniversário da minha esposa, e quero agradecer anteriormente a Deus pela vida dela. Quinta-feira foi o nosso 22 anos de casado e hoje é aniversário dela, então que Deus abençoe. Obrigado, irmão Márcio. Tomem os vossos assentos. Depois, antes de finalizar, você vai cantar o parabéns. Eu sei que canta bem aí, né? Vai cantar o parabéns para esse pessoal de aniversário, viu? E mais alguém que está de aniversário durante essa semana, ele levante a mão que quer ver vocês. Olha, mais um irmão ali, mais alguém ainda, você será parabenizado também, Deus abençoe. Quantos querem se associarem e homenagearem essas pessoas de aniversário? Deus abençoe em Cristo Jesus, viu? Nós temos aqui ainda